João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito,
de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras?